Oi, Júlio. Oi, Dani, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Sim. Que bom, um prazer ter você aqui, né, para a gente bater um papo bem legal nessa noite. É, a ideia da live é sempre estar discutindo alguma coisa interessante, né? E mais do que nunca discutir sobre os bebês, sobre crianças bem pequenas, que é um pouco bem tua praia também, né? Uhum. E para mim é um prazer, Daniele Cunha Queiroz é professora do município de Natal, gestora de centro infantil, especialista em educação infantil, né, e formadora de professores. E a minha amiga, Dani. Uhum. Pois Companheiro de formações, né, Júlio? companheiros de formações, E aí companheiros tornamos também lá na amigos, né? gestão, exatamente. Uhum. A Quando eu fui gestor gestão. também de centro infantil e na Isso mesmo. desde aquela época. Pois é, Dani, e como é que você está nesse período de quarentena, de pandemia, trabalhando? A gente tem que procurar uma ocupação, né? No início, eu não vou negar que eu sofri muito. Ainda sofro um pouquinho, né? Porque a gente está acostumada a um ritmo muito corrido, né? De Uhum. trabalho. E aí, ficar de quarentena, a gente sofre um pouco, né? Não poder ver família, não poder ver os amigos, né? Não poder botar o papo em dia, não poder trabalhar, que é uma coisa que eu gosto demais, que eu amo o meu trabalho, né? Então, assim, eu sinto muita falta da escola, das formações, né? Dos estudos. Uhum. Mas aí eu estou encontrando formas para superar, né? Essa quarentena, esse aprisionamento que a gente está, né? Fazendo atividade física, muitas lives. Sim, Todas as lives que você imaginar, eu estou vendo. Acompanho as suas, achei muito boa, muito bacana, todas, né? obrigado, E que bom. assim o tempo vai passando, né? E a gente vai aguardando que a vida retorne ao normal, mas não com tanto sofrimento, né? É verdade, é verdade, Dani. Dani, então vamos conversar aqui, você que é professora, que é especialista em educação infantil, e nós temos hoje pais de bebês em casa, né? Uhum. Pais de bebês e de crianças bem pequenas, né? De até 3 anos de idade. E eu queria que você falasse assim, alguns, eu também ouvi muito e ouço de alguns pais dizerem assim, para que tá levando meu bebê, minha criança para um berçário, para uma instituição educacional fora de casa, fora da família, né? Então, qual a importância, Dani, dessas crianças, desses bebês, dessas crianças bem pequenas, de frequentarem um berçário, de frequentarem uma creche? Qual a importância disso, Dani? Júlio, essa questão de alguns pais, né? E às vezes a gente vê até alguns profissionais Uhum. pensarem que a educação infantil é para a criança brincar ou para os pais trabalharem, né? É histórico, né? Isso. A creche, ela nasceu para as mães poderem começar a trabalhar, né? E aí, para a gente desmistificar
essa história de que a educação infantil é só para a criança ficar lá enquanto seus pais vão trabalhar, né? Ou que eles vão só brincar, eles vão brincar, sim. Uhum. Essa idade tá na criança, ela precisa brincar, né? E ela aprende brincando. É dessa forma que a criança de educação infantil aprende, né? Mas está lá na Constituição de 88, né, que a educação infantil faz parte da primeira etapa da educação, né, da educação base. E a gente não pode pensar na educação infantil como um local para a criança passar o tempo, ou um local para a criança brincar por brincar. Né? Ela brinca por brincar, mas nesse brincar ela aprende muito, né? E o currículo, né, hoje, que nós estamos estudando muito, né, a BNCC, ele diz que os eixos norteadores do currículo da educação infantil são as interações e brincadeiras, né? Então, nessas interações das crianças, né, da criança da mesma idade, por exemplo, as crianças do berçário, nós recebemos 16 crianças do berçário. Então, nessa interação entre elas aprendem muito. Por quê? Porque essas crianças, elas não vêm sem conhecimento de casa, né? Uhum. Elas trazem sua cultura, elas trazem seus costumes, e nessa interação com o outro, eles vão aprendendo um com o outro, né? E aí, na educação infantil, eles também vão ter oportunidade de ter o contato com crianças mais velhas, né? E essas crianças mais velhas, elas aprendem com a criança mais nova e a mais nova aprende com a criança mais velha. Essa interação é de fundamental importância. Em casa, eles não têm esses momentos. Às vezes, eles têm irmãos, mas em casa, a família não tem o olhar que a instituição de educação infantil, profissionais que estão lá dentro dessa instituição, né, estão pensando, pesquisando, estudando, né, planejando, né, vivências, situações em que essa criança passa do conhecimento que ele já tem, que já traz de casa, né, para um conhecimento maior, né? Uhum. Então, eles também vão ter interação com esses adultos, né? Que vão estar lá observando, e a gente sabe que essa criança, ela é a protagonista dessa história, né? Ela é a protagonista do seu próprio desenvolvimento, né? Antes, a gente planejava muito, chegava em casa, pensava nas atividades que ia levar para as crianças, e trazia e pronto, acabou. Se a gente colocava aquelas atividades para as crianças fazerem e a gente não enxergava, eu digo que a gente nem enxergava, nem ouvia as crianças. O que é que Uhum. elas querem aprender? O O que é interesse que elas dessa. têm o interesse? O que é que eles têm interesse em descobrir de novo, Uhum. né? Mas isso não quer dizer que a parceria da família seja fundamental, Júlio. Sim. A gente percebe nas crianças que nós temos vivido, né? Há muitos anos eu trabalho na educação infantil e é perceptível, é muito claro, os pais que acompanham essas crianças e eles sabem o que as crianças estão aprendendo, eles sabem o que as crianças estão pesquisando, eles procuram saber quando a criança chega em casa e dialogar com ela, elas sabem dizer sim o que estão aprendendo, né? Então, assim, nesse diálogo da criança com a família, o diálogo da criança na instituição, né, com a diversidade de vivências que são Sim. preparadas para ela, né? Ela vai descobrindo o mundo à sua volta, né? Não precisa ter aula de matemática, aula de ciências, aula de português, né? Isso. Porque hoje a gente trabalha, inclusive, com campos de experiência, né? Isso. E Desenvolvendo as esses campos de competências, né? experiência, e esses campos de experiências, eles trazem um leque de oportunidade das crianças aprenderem, inclusive com materiais do nosso cotidiano,
né? Uhum. Com objetos que nós temos até em casa, né? Sim, Tanto que nós preparamos a educação infantil, ela trabalha muito com, são chamados cantinhos ou mini ateliês, né? sim. Dentro da sala de aula ou na área externa da instituição, do CEMEI. Então, esses cantinhos, eles promovem principalmente a autonomia da criança. A gente Uhum. vê os bebês quando chegam, eles, muitos, eu acho que quase que 100% das crianças, eles são muito dependentes da Sim, família. A família tem aquela criança ali, ele super protege, né? Às sim. vezes é só ele o centro das atenções. E a criança não sabe, por exemplo, pegar o talher para se alimentar. A criança não sabe tirar uma roupinha da mochila. Ela não sabe compartilhar seus pertences com as outras crianças. Ela é um pouco egocêntrica, né? Porque é Sim, dela. sim. E tudo isso Isso. eles vão aprendendo na educação infantil, né? Eles vão aprendendo a conviver com o outro, Uhum. né? A experimentar coisas novas. E aí, quando a gente parte, se a gente passar por um conhecimento mais aprofundado, eles nessas interações, né, eles vão também aprendendo a ler. Nós vemos crianças do berçário lendo, claro que não de forma convencional, né, mas eles, por nós termos uma prática, né, de que a criança ela precisa ser leitora hoje e não quando adulta, né? Nós Uhum. temos os momentos de contação de história, de leitura, nós temos o espaço da leitura em todos os ambientes, né? E essas vivências dele nesses espaços e que eles escolhem esses espaços, Uhum. eles vão aprendendo a ser leitor, né? Sim. E nós temos vídeos, Dani, inclusive, de crianças lendo para as famílias em casa, né? olha só. Bem legal, Dani, bem legal. onde você trabalha no centro infantil, que você é gestora, lá tem berçário também, ou você recebe só a partir de 2 anos? Não, a partir de um ano tem A berçário, partir de um berçário ano. 2. Certo, a Berçário 2, partir a de um partir de ano. um ano. Eu, Você eu recebe... quando eu entrei, diga, pode dizer, eu falo Não, demais. não, é isso mesmo, a gente está aqui para isso. Não, a importância, né, da gente poder observar que a instituição de educação infantil, seja ela um berçário, público ou privado, ele é pensado para a criança se desenvolver e para a criança interagir. É aquele espaço pensado para ela, né? Isso. Então, para ela desenvolver justamente sua autonomia, sua identidade, né? E aí é interessante que as instituições percebam, os profissionais e as famílias percebam a importância, né, desse espaço de interações, de trocas, onde a criança vai se desenvolver, ela vai ser colocada para ela ser ouvida, como você falou, né? Qual o interesse dela, né? Vista, né? Ela vai É, ser vista, ela é um sujeito histórico, ela é uma cidadã, essa criança, ela é uma cidadã, né? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudá-la, né, a se ver também enquanto sujeito histórico, né, em que nós estamos nos movendo nessa sociedade, então tudo isso é de suma importância. E aí, Dani, a gente está conversando sobre a importância desses espaços, só que agora a gente está na pandemia. Nós estamos, como você falou no início, em isolamento e distanciamento social, né? Aquelas pessoas que podem estão totalmente isoladas ou distanciadas, dependendo do grupo aí de risco. A gente vê os números alarmantes de casos da Covid aumentando em nossa cidade, em nosso estado, né? Então, suspensão de aulas, estamos suspensos desde março, né? E esses bebês, essas crianças de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, né, elas estão em casa 24 horas. Né? Então, aquele tempinho que ela ia para o centro infantil ou para o berçário, ela agora está em casa, né? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, com o pai, com a mãe,
que não estão trabalhando, ou aqueles que precisam trabalhar realmente porque exercem alguma atividade essencial, eles deixam com alguns familiares em casa. Mas sempre com a preocupação, né? A gente que é pai, mãe, sabe disso. A gente sai para trabalhar, até mesmo indo para a escola, a gente fica querendo saber como é que tá e acompanha. Só que essa criança agora, ela está o dia todo em casa. Então, assim, eu queria conversar sobre dois aspectos. A importância de uma rotina familiar para esse período, dessas crianças que estão em casa, o que a gente vai fazer, né? E qual a importância dos estímulos para esses bebês, para essas crianças bem pequenas. O que eu, pai, eu, mãe, eu, avó, eu, avô, eu, tio, eu, cuidador, babá, posso fazer para ajudar essa criança, já que ela não está sendo atendida lá na instituição, né, onde eu tenho um time de professores capacitados para trabalhar com essas crianças, que estudaram, estudam para isso, e agora essa criança está em casa. E aí, a pergunta que não quer calar: o que fazer com esses bebês e essas crianças em casa, a importância da rotina e dos estímulos para esses bebês e essas crianças, né? É uma pergunta muito boa, Júlio, e é um pouco preocupante, né? Porque nós sabemos que cada criança tem a sua realidade, né? Tem Uhum. crianças que estão muito bem em casa com seus pais, né? Com seus avós, mas tem crianças que os pais vão trabalhar, deixam com uma outra pessoa tomando conta, né? Tem crianças que estão sofrendo agressões. E aí a gente tem que pensar em tudo isso, porque é isso que a gente vivencia no dia a dia e essas crianças estão presas dentro de casa, né? Esse tempo Uhum. inteiro. E não sabemos quando volta, né? Então, assim, é muito importante que a família faça o máximo para criar crianças se sinta segura em casa com a família, né? É a primeira coisa que a família tem que fazer, é dialogar com essa criança que ela já sabe. Os bebês ainda não sabem tanto, né? Mas eles sentem, não estão saindo de casa, não estão tomando sol, não estão indo a uma praia, né? Mas as crianças bem pequenas, as crianças de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, elas já sabem, já têm essa compreensão, porque elas veem na televisão todos os dias falando de morte, né? Então, a primeira coisa que as famílias têm que conversar é fazer com que essas crianças fiquem mais tranquilas, né? E a importância da rotina na instituição de educação infantil é tão importante quanto a rotina dentro da casa, para que essa criança tenha mais segurança, né? Para que essa criança se situe também nesse espaço e nesse tempo que era dividido entre escola e a casa deles, Sim. né? Eles passavam grande parte do tempo na instituição de educação infantil, né? Então, assim, eu aconselho que os pais façam uma rotina, não aquela rotina Sim. fechada, né? Que esse horário você vai ter que fazer isso, você vai ter que ler nesse horário, você vai ter que brincar nesse outro horário, mas que tenha uma rotina, uma organização para que a criança se organize e se sinta mais segura dentro de casa com sua família, né? Sabendo o que está acontecendo, mas consciente de que isso vai passar, que vai melhorar. Então, a família pode criar com a criança, né? Uhum. Esses momentos, né? Esse momento do horário do banho, dele tomar um banho, quais são os horários das refeições, né? Porque a gente se perde nesse tempo. O tempo parece muito grande e, ao mesmo tempo, quando a gente vai ver, o tempo voou, né? E Sim. aí a gente esqueceu o horário de almoço, esqueceu o horário de um banho, né? Nós estamos, às vezes eu olho e digo, Isso. hoje é quarta ou é quinta, né? E a gente se perde Ontem nisso já aí, foi, né?
ontem foi o início do mês, hoje já estamos no final do mês, dia Já 29. estamos no final, Ou pois assim, é. você, poxa vida, perde a noção do É tempo, realmente. difícil para a gente, adulto, agora imagine para as crianças. E se a gente não faz um diálogo com a criança, mostrando a ela tudo o que está acontecendo, né, que é uma situação difícil, mas que isso vai ser resolvido e que ela também precisa ajudar, ela está dentro desse contexto. Sim, Ele é um sujeito que está dentro desse contexto, né? Ele não está de fora disso, tudo que está sim, acontecendo. sim. E aí a família organizar esse tempo, ele, quando ele acordar, como é que é o de jejum. É, eu digo a meus filhos que se eu fosse ter eles hoje, eu tenho um pensamento muito diferente de quando eu os tive, que eu era muito nova, né? Então, Uhum, assim, se fosse eu, família hoje, com meus dois filhos, que já são dois homens, em casa, eu ia preparar um ambiente lindo para eles, né? Independente da escola, da casa ser pequena, grande, de ser um apartamento, de ser uma casa com quintal, mas a gente sim, precisa ter um espaço dele, né? Um espaço que ele possa criar, que ele possa explorar materiais, né? E esses materiais que eu estou dizendo tem em todas as casas, né? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. ah, que bom. Riram muito de mim aqui em casa, porque eu separei uns materiais para mostrar que é possível, né? A gente Sim, fazer. E aí ele ter esse horário, porque o adulto também precisa do horário, de uma sim. rotina organizada, né? O adulto não está 24 horas a dispor da criança, né? Então, Uhum, se ele organiza o horário, que ele vai estar também um momento com essa criança, e se ele organiza materiais e um tempo para que essa criança brinque sozinha, vai ser bom para a criança e vai ser bom para a família, né? E vai uhum. ser a quarentena vai ser mais tranquila, não vai ser uma quarentena tão sofrida com as crianças virando em Sim. casa, né? E aí eu anotei várias sugestões de Uhum. atividades aqui para passar, não sei se vai dar tempo, né? Veja aí. Eu anotei algumas sugestões, Uhum. mas trouxe também aqui, Júlio, alguns Temos tempo. materiais que os pais podem criar, ou espaços, cantinhos, ou no quarto, ou na sala, né? E criar esses cantinhos que são cantinhos de aprendizagem, de desenvolvimento da criança, e que a gente, às vezes, não percebe ou não sabe. A gente não estudou o desenvolvimento da criança, né? Sim, Eu sim, enquanto mãe, né? Eu, sim, quando era claro. mãe mais nova, eu não tinha estudado, né? E aí, esses espaços, ele pode estar brincando sozinho, mas ele está aprendendo uma quantidade de coisas, né? Com seu cotidiano, com o seu dia a dia, né? Então, eu trouxe uns materiaizinhos aqui que todo mundo consegue, né? Aqui são rolinhas, aqui coleção de Sim. tampinhas que a gente pode. Isso aqui eu juntei só aqui na quarentena, tá? Que eu estou juntando para levar para o CB. É, é, as crianças pequenas, elas gostam de música, de Isso. história, né? Elas gostam de mexer, de colocar, experimentar, né? Coisas novas. E os sons chamam muita atenção delas. E aí eu coloquei arroz aqui no potinho de Danone, né? Nesse Coisa outro simples, potinho, dá para fazer. coisas simples que todo mundo tem, eu coloquei feijão. Isso aqui é importante que a família faça com a criança, né? Não sozinho, Sim. porque ela vai despertar muito mais interesse nela, ela construindo, né? Participando desse momento de construção do que o objeto pronto. Porque E o senão nós interessante iríamos numa loja e compraríamos, é no né? chocalho. É Comprava no interessante chocalho, né? ela participar disso e perceber o resultado dessa brincadeira, né? Ela vai Isso. entender a coisa ali, aí tá colocando arroz, tá colocando feijão, e depois fazendo com ela, e depois ver o resultado. Né? Aí E é o que muito. é que ela está aprendendo em colocar o feijão aqui dentro desse Sim, recipiente, né? Pode tentar com pedras, umas pedras maiores, vamos testar, vamos ver uhum, se as pedras grandes entram nesse recipiente ou não.
ela está brincando com ele, e nesse momento ele está aprendendo também, né? Isso. E aí eu trouxe também esse potinho aqui, com uns tipos de esponja, né? Sim. Mas que eu sugiro que seja um balde com água, né? Hum. Porque criança gosta de brincar com água. Ama. É E verdade. aí vocês podem colocar outros potinhos ao lado, né? E eles vão pegando água, experimentando, espremendo, ver qual é o potinho maior, qual é o potinho menor. Eles vão enchendo esses potinhos, vão tomando banho, É claro, né? normal que Aproveitar. queiram levar a boca, é super Vão normal. levar a boca, É isso é normal, né? isso. É, é, E aí, são esses materiais. Essa caixinha aqui é uma caixinha de ovos. Eu achei ela Sim, muito legal. acho E legal. aí eu botei alguns objetos aqui dentro para mostrar, né? Então, Uhum. testar os objetos que vão entrar nesses espaços, Passos, né? né? O que não consegue colocar, quais são os objetos que podem colocar, os pais podem cortar em outros formatos, né? Um quadrado, um triângulo, Sim. pegar objetos. Podem também utilizar a parte de cima para colocar uma caixa mágica para descobrir o que tem dentro dessa caixa. Uhum. São atividades que você vai fazendo com as crianças, né? E eles estão brincando e, ao mesmo tempo, eles estão aprendendo sem nem saber o que estão aprendendo. Pronto, é mais ou Eu menos isso estou que a gente faz no nosso isso espaço estou da fazendo instituição na infantil. educação infantil. Aqui eu coloquei, tirei escondido do meu pai, Um os pincel. materiais dele, Ah, e aí as crianças vão brincar, de montar, de construir, né? É, é fazendo que a gente aprende, né? e é É, interessante essa caixa que você mostrou agora com os materiais, que aí há necessidade da presença do adulto mediando isso aí, né? Quando pega algum material pontiagudo, coisa do tipo. é, Mas também esses ter sim, é, né? Mas verdade, e esse ter daqui não isso, precisa da não presença, né? precisa. Então a Ou gente tem que seja, ter cuidado com isso também, com os aham, materiais que a gente vai colocar nas caixas surpresas. Podem fazer isso, várias caixinhas, né? Uma caixinha com tampinhas, com materiais de cozinha que eles gostam. Se vocês pararem para pensar, as panela, crianças elas fogem para a cozinha, elas abrem armário, né? Elas tira mexem nas o panelas. armário, mexe nas E panelas, espalha aí você tudo. pode, eles vão fazer bolinho, biscoitinhos, né? E aqui não precisa da presença da família. Se está lá naquele espaço dele, no cantinho dele, na caixa mágica, a gente pode chamar do Sim, jeito que quiser esses espaços, né? Essas caixinhas. E aí eles vão aprendendo, né? Tamanhos, volume, verdade. quantidades, cores. Eles vão selecionar materiais da mesma cor, do mesmo tamanho, tampinhas do mesmo tamanho, né? Eles Sim. podem ver o que cabe nesse copo, não cabe nesse outro copo, e eles vão testando, eles vão aprendendo. Que Agora, massa, muito bom. um espaço que eu acho fundamental, que tem que ter, é o espaço da literatura, né? Sim. Nós precisamos incentivar as crianças, né, a ler. Não chegando para ela lendo um livro bem rápido, porque eu estou apressada, mas não. Se deliciando com aquele livro, se possível, bota uma fantasia, veste um vestidão, bota um chapéu, se tiver um chapéu de bruxa, enfim, se fantasia. Sejam crianças. A gente Dá para sempre brincar com os conversa. lençóis, né? Pegar Olha, eu lençol. vou citar um exemplo de uma mãe, que é a Andrea, e a gente está tendo uma experiência muito rica com os pais, né? Graças a Deus, nós temos uma parceria muito boa. E eles mandam também várias vivências para a gente. Isso antes do Covid, né? A gente Sim. já tem essa relação de um mandar para o outro. E aí ela fez o quarto da criança dela
vários minis ateliês, vários cantinhos. Gente, o quarto do menino é um espetáculo, era o que eu faria com meus filhos hoje, né? Mas eu Aham. vou fazer com os netos. E aí, se eles deixarem, né? E aí, mas eu faço lá em casa. Ela preparou um espaço de leitura que é lindo, livrinhos pendurados, Hum, duas almofadinhas, um tapete, né? Ela colocou os materiais que nós chamamos de não estruturados, que são essas caixinhas, né? sim. Tampinhas. Ela fez um baúzinho surpresa que ele vai lá e brinca. Então, muitas tem o local do faz de conta que as crianças amam, né? Que é um local com roupas, com sapatos, com bijuterias, enfim, maquiagem, chapéu, e eles vão se vestindo e eles vão vivendo o que já sabem. Eles Aham. fantasiam, às vezes, o que vivenciam em casa, ou eles fantasiam coisas que veem em filmes, né? Então, Uhum. é outro espaço que a criança pode ficar com o adulto pode interagir no momento, mas também pode estar lá sozinho, Sim, aprendendo e verdade. desfrutando daquele espaço Dani, cheio de possibilidades, né, de desenvolvimento. é verdade. E assim, isso é tão legal que você falou. A primeira palavra foi a questão da segurança, né? Anotei aqui. É, e a questão dos estímulos que você mostrou com esses materiais é importante porque às vezes os adultos eles acham que a criança está bagunçando, está sujando, aí não querem se dispor a fazer isso, a brincar com água, porque vai molhar, porque vai derramar, porque vai quebrar e tal. Mas nesse período em que nós estamos, todos nós que estamos passando por uma readaptação de vida, né? Isso é importante para o bebê, isso é importante para a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa sujeira faz parte, essa Faz, faz bagunça faz parte. parte, Faz parte. né? Então, é por isso que é importante a rotina, para eu separar um momento no dia para brincar. Brincar com essa criança e deixar ela sujar, deixar ela se sujar, deixar ela sujar o adulto, né, que está Isso, brincando com ela. Então, isso é muito importante. E a gente saber que isso faz parte da aprendizagem da criança. Né? Essa questão que a gente sempre discutimos e discute, a questão de não separar o brincar do educar. Ela brinca enquanto aprende, e ela aprende enquanto brinca. isso, Né? isso, E isso. aí, eu queria levar agora para um outro, a gente dando continuidade, na verdade, é, você falou sobre que antes mesmo da pandemia, vocês tinham essa comunicação, esse canal de comunicação com os pais. E Uhum. agora, no período da pandemia, que estamos isolados, distanciados socialmente, qual a importância da manutenção, de não perder esse vínculo, né? A importância da manutenção desse vínculo entre a instituição de educação infantil e as famílias dessas crianças. Queria que você falar só um pouquinho sobre isso aí. Júlio, eu acho fundamental, eu acho assim essencial que a gente mantenha, né, os laços com as Uhum. crianças e com a família. A gente precisa manter os laços, né? Nós fomos separados de uma hora para outra. Foi hoje nós estávamos trabalhando normal e chegou a notícia de que a gente ia ter que fechar o CMEI, né? Nós não tivemos nem tempo de ter uma conversa com as crianças, né? E com as famílias mais profundas, explicar a Uhum. eles essa. Então, assim, ficar nós da instituição em casa sem ter um contato com a família é deixar as crianças de lado e vamos ver o que vai acontecer quando voltar. Até mesmo porque, por exemplo, os bebês que entraram agora, eles estavam começando a conhecer a instituição, né? Estavam entrando na instituição de educação infantil. Quando eles começaram a conhecer esse ritmo, essa rotina, né? Eles começaram a se apropriar de como era,
né, a convivência com o outro, Hum. né, as experiências, as vivências dentro dessa instituição, nós rompemos bruscamente com isso. E aí eu acho fundamental que a gente tenha esse contato. Por outro lado, é impossível, né, é inviável a gente ter aulas remotas, né, aulas Uhum. online com as crianças, porque são crianças muito pequenas, crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, né? É, essa interação, esse concreto que a gente tem dentro da instituição não teria, né? Uhum. Essa concentração dele para estar assim ouvindo a gente não vai ter. E Não. também não temos o interesse de trabalhar enviando atividades, né, de Uhum. escrita para crianças de 0, né, de 6 meses Sim. a 5 anos, né? Nós a educação infantil não é isso. A educação infantil é movimento, é construção, é troca de experiência, é vivências, é pesquisa. Nós trabalhamos com um projeto de pesquisa com as crianças a partir do berçário. É muito Sim. legal. Eles pesquisam, eles investigam, eles descobrem. E online a gente não tem essa possibilidade. Não. Outro problema é nós estaremos excluindo algumas famílias que não têm o acesso à internet, Sim. né, e nem têm o acesso ao computador, por exemplo. A maioria tem um celular, mas não tem um computador, né? E aí a gente busca, né, tendo contato com essas famílias. Nós já tínhamos um grupo de WhatsApp, né, com Certo. as famílias, com todas, por nível. Sim. E nós temos também o Instagram do Jales e temos o Facebook, né? Então, assim, o nosso Uhum. contato com eles, de dialogar e de, às vezes, a gente manda atividades. Nós temos professores que estão fazendo contação de história, por exemplo. Sim. Aí eles mandam para a criança, para o grupo. Aí perguntam à criança quais são as histórias que eles querem que ela conte da próxima vez, né? Sim. Sim. E aí tá, olha, gente, está sendo tão rico essa experiência, tá rica, rica. Nós estamos recebendo tanta atividade, tantas e tantas atividades de criação das famílias com as crianças a partir dessas histórias, né? Nós temos outra professora também que fez um berçário com a música que eles já conheciam. Ela fez uma caixinha, Uhum. colocou aquelas linhas de tricô e ela fez um zigue-zague, colocou objetos lá dentro e foi contando, cantando e tirando esses materiais. No outro dia, uma mãe mandou um vídeo fazendo com a criança e a criança se divertindo todas lá, Ah, né? Então, nós temos vários professores que estão fazendo isso e a família está dando retorno para a gente. Teve outra família que os pais construíram uma bateria com a criança. Uma bateria com lata de leite, com uma tábua que eles tinham em casa e a criança tocando bateria e manda para a gente. Então, essa relação tem que existir, né? uhum. Atividades, vivências que a gente vê que é muito interessante, e a gente manda o link para eles verem, né? Eles mandam para a gente, e aí, antes a gente estava fazendo essa conexão, professor com a sua turma. E hoje a gente começou a ver a riqueza dessa troca de experiência, e hoje nós estamos já trocando experiências entre grupos. Massa. E, e estamos preparando também um momento. Tem professores também que fazem a ligação de vídeo e conversa Sim. com eles, e eles se Ah, que bom. enlouquecem do outro Ah, lado, né? E aí eles estão vendo o professor, estão vendo o estagiário, estão vendo a gente, estão sim. conversando, né? Oh, E essa relação não pode acabar de uma hora para outra, se foi rompida, né? sim. E eu digo que nós estamos crescendo muito nessa quarentena. Todos estão Nós, aprendendo, né, na escola verdade. e família, né? E família também.
esse vínculo, muito legal essas ideias, né? Não, não tem como... E assim, a questão do acesso, nem todos têm acesso à Isso. internet, né, de Wi-Fi, às vezes tem internet de dados no celular, então, para fazer uma atividade, uma contação de história via WhatsApp, fica bem melhor, realmente, também. E quem tem acesso pode acessar o Facebook, o Instagram, isso é legal. E, assim, é esse processo de aprendizagem e adaptação, né? A gente aprende diante da necessidade, né? Então, essa necessidade que a pandemia nos impôs fez com que nós viéssemos a descobrir novas ferramentas, né? E a pensar, né? Então, assim, esse pensar é a próxima pergunta que eu quero fazer para você, Dani. Deixa eu Esse só pensar... falar uma coisa aqui, uma coisa, Não, vem porque cá. eu vi aqui na mensagem Ah, uma mãe, uhum. ela dizendo assim, diga também que tem crianças que estão contando história e já publicando, né? Eles Meu, que coisa contam a mais. história, prepara todo o espaço, uma cabaninha com almofada, preparou a cabaninha com almofada, com tudo. E contou uma história e colocou no Facebook já. Então, isso é muito rico, né? E pronto, Isso é é muito isso que eu rico. estava falando, né? Essa necessidade de se comunicar, essa Aham. necessidade que a pandemia nos impôs, está fazendo com que a gente venha descobrir essas ferramentas e como interagir, né? Olha que Aham. legal esse depoimento Nós dessa mãe, estamos nos né? Então, descobrindo, meu amigo. exatamente, exatamente. Então, aí me veio à cabeça, assim, nesse momento agora, como a escola que eu falo, como o que a gente pode especular a instituição de educação infantil e você que trabalha, você que é gestora, eu também eu presto assessoria a um berçário aqui em Parnamirim, né, o Despertar do Bebê, quero mandar um abraço para todo mundo lá do Despertar do Bebê. E aí, assim, como é que a gente vamos pensar um pouco e especular esse período de ideias e sugestões no pós-pandemia. O que a gente pode esperar, hein, Dani, nesse período Ai, ai. pós-pandemia, recebendo lá os bebês e as crianças novamente nas instituições? Né? Será que estamos preparados? Não estamos? Como é que a gente pode vislumbrar esse retorno? Júlio, eu tenho que dizer que nós temos uma equipe muito boa, sabe? Eu já tenho professores mandando sugestões, Que né? Olha, massa! Dani, Fala o olha nome do teu como é que CMEI, onde a gente, fica. oi? O nome do CMEI que você é gestor e onde Não fica. temei. Eu digo que tenho o maior orgulho de trabalhar lá. Fica onde? E o nome do CMEI? Fica na Avenida Chavantes, cidade satélite. Satélite. E aí, realmente é uma equipe bem comprometida, muito comprometida, muito mesmo. Não é à toa que nós estamos tendo, né, essa troca com as famílias, né? E digo que os estagiários também, eles ligam, o que é que eu posso fazer, né, para também estar participando desse momento. Então, Sim. assim, eu já tive várias reuniões com os coordenadores, né? E já conversamos com alguns professores pensando já como é que a gente vai voltar, né? Todo mundo com medo, claro. É Sim. impossível não ter medo, né? E aí, assim, nós também temos as orientações da secretaria, né? Claro. Tudo Uhum. que a gente faz em parceria com a secretaria. Nós temos uma assessora também que nos acompanha sempre, que a Ótimo. gente dá muito trabalho a ela, que é Cláudia Farage. Ah, Cláudia, um grande abraço Eu para a Cláudia. amo, amo, amo Nossa, demais. E perna. eu dou trabalho a ela toda hora, eu dou trabalho a Cláudia. E aí, inclusive, a secretaria enviou para a gente essa semana, né, um documento, né, orientando esses momentos de vivências que nós estamos tendo com as Uhum. crianças, né? Em relação a essas 800 horas tão questionadas, né? Sim, Todo mundo questionando, vai valer pelas horas, né? Que a sim. gente tem que cumprir. Não vale as 800 horas, né? E aí, uma das orientações é que quando a gente voltar,
nós vamos precisar, para cumprir com essas 800 horas, nós vamos precisar estar também fazendo esse trabalho com as crianças em casa, para casa, mas não Uhum. online. Nós vamos fazer vivências dentro da instituição e levando também outras vivências para dentro da casa das crianças, né? Então, Uhum. e aí estão pensando, né? Está se pensando nesses momentos contar também como outros. Em relação a receber as crianças, né? Essa família, acolher, né? Essas famílias, eu acho que o primeiro passo é ouvir, Sim. né? Ouvir essas crianças, a gente estava conversando, eu, Joraida e Cléia, que são as coordenadoras que eu amo, e são maravilhosas, e nós estamos conversando, e a gente pensando que a gente precisa preparar um ambiente muito lindo para receber eles, né? E aí a gente pensa em se fantasiar, receber eles de fada, de bruxa, de Sim. tudo, sabe? Se De fantasiar todo, princesa. ter um momento bem lúdico, Sim, sim. bem fantasiado mesmo, bem fantasiado, assim, que eles entrem naquele Aham. mundo encantado, que saiu daquela prisão, né? Sim, E a gente receba eles desse jeito, né? A gente sim, vai dialogar com os professores, né? Com os estagiários, com os funcionários, que todos participem desse momento, né? Que seja um sim, momento bem alegre, que tenha um espaço com música, que tenha outro espaço com contação de história, né? Que tenha outro espaço com jogos, com brinquedos, que eles possam se movimentar nesse espaço, né, e explorar esse espaço, que até mesmo eu acredito que a gente volte com o cuidado de não aglomerar todas as sim. crianças, né? Uhum. A gente vai precisar desses cuidados. E aí a gente pensou também em fazer momentos de relaxamento com eles, né? Para que essas crianças também falem o que estão pensando, desenhem o que estão pensando, escrevam o que estão pensando, o que foi que eles passaram nesse tempo de quarentena, quais os seus medos, né? Para que a gente conheça como eles estão voltando, para a gente pensar no que a gente vai fazer a Sim. mais com eles, Uhum. né? E da mesma forma a gente pensa em como receber essas famílias, né? Sim. A gente precisa também acolhê-las, né? A gente precisa ouvi-las, porque não é todo mundo que está numa situação boa, né? Exatamente. Tem Nós somos gente que está privilegiados, sofrendo é com essa verdade. quarentena, né? Muito. E aí a gente pensa também em ter esses momentos com as famílias. É um momento de fazer um diálogo com a família, Sim. e com cada sala, a gente fazer um momento de desabafar, um momento de relaxar, né, com uma música, com tapetes. E aí a gente está pensando nesse caminho, sabe? Ótimo, Dani, E porque os vai ser funcionários também, né? E a vai gente ser um tem que pensar momento. que nossos professores e funcionários, e a gente está passando a mesma situação, né? Então, era isso que eu Sim, estava pensando com o sim, Jornal e Cleia também, né? Que a sim, gente sim, pensa também como vamos receber nossos professores que também estão em casa, né? sim. Que a gente está passando por um momento de medo, né? E aí Muito. tem que pensar em Nós já, todo o contexto, né? eu acredito que alguém que a gente trabalha já deve ter tido alguém que do nosso time ou alguns familiares que tiveram o vírus, alguns perderam Eles parentes. perderam parentes. Então, isso vai acontecer com as nossas crianças também, né? Isso, E com as isso. famílias que vão retornar. Então, esse ouvir, como você falou, muito importante. Ouvi-la, que é o que a gente faz, né? Para, a partir do que ela está passando, do que ela está sentindo, que eu acho que ela vai ter muita alegria de voltar para a escola, Vai, de com voltar para a certeza, instituição. Acho que com as certeza. famílias também, né, estão querendo que isso aconteça, mas com segurança, né, para todos. E eu acredito que se depender de cada um, de nós professores, da equipe gestora, coordenação, nós vamos tirar muitas lições desse período de afastamento, de isolamento social, né? E as famílias que estão chegando também, elas vão valorizar bastante, já valorizavam antes, mas como elas estão valorizando agora o espaço da instituição, né? Isso, E, isso. e como
como é importante esse espaço, e elas estão sentindo falta, não só as crianças, mas as mães, os pais também estão sentindo falta desse espaço, dessa interação. Às vezes só é o pai, a mãe e o bebê, às vezes só é a mãe e a criança e uma avó, né? Então, essa interação que você falou com outras crianças da mesma idade, de idade maior, com outros adultos, né? Ela não está tendo, né? Então, por isso a importância do vínculo, né? Da instituição, não perder esse vínculo com essa família, com essa criança. Então, massa, muito massa mesmo isso que vocês estão fazendo, né? E fazemos parte desse grupo que especula como vai ser o retorno, né? Isso, Que a gente isso. espera que seja da mesma Vamos maneira. estudar, né, Júlio? Júlio, vamos pensar juntos. Vamos A pensar gente juntos. pode combinar de pensar juntos. A ideia é essa, combina aí com suas coordenadoras para a gente fazer uma videoconferência, né? Isso. E pensar juntos, eu trazer as Quanto mais contribuições. cabeça, melhor, né? Melhor, exatamente. Já gostei da ideia. Vou anotar aqui, viu? Videoconferência, Anote que eu vou lhe chamar. né? Então vai ser muito legal. Então, Dani, a gente está encerrando, já passaram 52 minutos. E a live ela tem período Isso. de 60 minutos, que é para a gente poder salvar e deixar lá no feed. Então, Dani, eu queria agradecer esse momento. Pelo menos a gente se viu, ó. Né? Pois A é. gente, Só assim a nós gente se trocamos viu. informações, esse foi em janeiro ou fevereiro? Foi em Foi janeiro. fevereiro. Não, Fevereiro. foi fevereiro, não? É o janeiro ou fevereiro? Foi fevereiro que nós Foi viajamos, né? Para fevereiro, foi o fevereiro. interior, fazendo formações no Foi interior. muito bom, muito bom. Muito bom, muito aprendizado. É bom, nós aprendemos muito com a interação com outros colegas professores, né? Isso a gente aprende demais. E que bom estar te revendo. E muito obrigado por aceitar esse momento em que a gente está se reinventando, né? Então, até Isso aqui as mesmo. lives, essas ferramentas novas das novas tecnologias da informação, está acelerando, fazendo com que a gente aprenda a operar com elas, né? Isso Então, esse é um mesmo. grande desafio Estamos para os realmente professores, aprendendo. né? Estamos Acho que aprendendo muito nessa quarentena, né? é Muitas verdade. coisas, Então, pode muitas ficar esse coisas momento mesmo. para você fazer suas considerações finais, Dani. E muito obrigado. Eu primeiro eu quero lhe agradecer, né, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. Que Eu lhe bom, admiro obrigado. muito, né? Eu Você também. é um formador, né, que eu aprendi muito nas nossas conversas, nos nossos diálogos, né? E quero agradecer a todos que participaram, né? Dizer aos pais que aproveitem esse momento que é ímpar, nunca Sim, imaginamos vivenciar. É um momento de medo, de tensão, né? Mas é um momento que nós adultos temos que passar essa segurança para as crianças, né? Mesmo que nós estejamos com medo. É o sim. momento de você vivenciar coisas novas e boas com as crianças. Não compreendam esse momento que a criança está em casa de tempo integral como ruim. Esse tempo Sim, voa, né? Esse tempo passa muito rápido e quando a gente menos percebe, a criança já virou um adulto, né? é Então verdade. aproveitem, façam os cantinhos, experimentem essas caixinhas de Ótimo. surpresas que vocês vão ver que eles vão amar, eles vão gostar muito e vocês vão ter mais tranquilidade em casa. Não Tá tenham bom. medo de sujar, né, Júlia? É verdade. Sujem, lambuzem a casa, não terão casa arrumada. Tem Um criança em beijo. casa, é difícil ter casa arrumada. Então, a gente já sabe Isso. disso. É Então, verdade, é verdade, diretoria. é verdade. Mas um abraço, Dani, viu? Obrigado, minha querida. Beijão, muito obrigada, viu? Beijo.